Olá, graça e paz, eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui continuando estudando o livro de Jó, dessa feita a lição de número 6, onde nós estaremos compartilhando um pouco da palavra de Deus e eu creio que, como tem sido das outras vezes, será um tempo especial de aprendizado da Bíblia Sagrada. Pedro diz que nós precisamos crescer na graça e também no conhecimento. Aqui nós damos uma pequena pitada daquilo que vai acontecer de fato na lição de escola bíblica dominical, pontuando aquilo que eu acho que é de mais relevante dentro do conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Eu peço a você, antes de continuar aqui, que faça a sua inscrição no canal, compartilhe os nossos vídeos para que tenhamos condições de alcançar mais pessoas. Lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. É o assunto que nós estaremos abordando hoje, logo após essa vinhetinha aí, rapidinho, e a gente volta. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8 é o texto áureo desta lição. Vamos conferir o que a palavra de Deus nos diz. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Se você não está familiarizado com o texto do livro de Jó, eu recomendo que você dê uma pausa no vídeo e leia os seguintes textos. Jó capítulo 4, do versículo 1 a 8, Jó capítulo 15, do versículo 1 a 4, Jó capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 5. A lição de hoje tem como objetivo destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional segundo a qual somente os pecadores sofreriam. Neste mundo, somente sofre aqueles que pecam? É a pergunta que eu faço e que nós estaremos respondendo no decorrer do vídeo. Muitos, na verdade, têm esta percepção conforme a visão aqui de Elifaz. É bem verdade que as Sagradas Escrituras nos ensinam que aquilo que nós semearmos é isto que nós iremos colher. Então os justos não sofreriam, somente sofreriam os pecadores? Nessa lição nós vamos estudar aí sobre o discurso de Elifaz, que ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua ideia, a sua concepção, podemos chamar teológica, a respeito da situação degradante que o patriarca estava vivendo. No sentido, então, que Elifaz expõe, a justiça é retributiva, ou seja, conforme aquilo que semearmos e aquilo que iremos colher. Mas será que todos nós temos esse problema? Ou seja, tudo que nós enfrentamos na nossa vida é resultado daquilo que nós semeamos? Ou existem coisas que a vida nos gera algumas dificuldades que nós não semeamos? É o que nós estaremos aprendendo aqui a partir desse primeiro tópico da lição, os pecadores no contexto da justiça retributiva, ou seja, da justiça de retribuição. Depois de firmar um princípio oriental da cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente de um pensamento tradicional religioso do seu tempo, desse que eu acabo de citar, da justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio tradicional da teologia que não pode ser contraditado. Ele pensava exatamente isso, que se o justo, ou melhor, se alguém está sofrendo é porque de alguma maneira ele pecou e ele está penando por aquilo que ele havia semeado. O homem, na verdade, ele colhe o que plantou. Essa é a primeira parte do discurso que compreende os capítulos 4 e 5 do livro de Jó, que defende que o homem colhe o que plantou. Versículo 8 do capítulo 4, que eu já citei aqui no texto áureo: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, colhem isso mesmo. Então, na visão de Elifaz, Jó só estava nada mais, nada menos do que colhendo aquilo que ele havia plantado. É fato que a Bíblia mostra
esse princípio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em parte tinha certa razão. Ele não tinha razão quando se referia a Jó e nem tinha razão quando, na verdade, ele disse que o sofrimento era resultado de pecado. Às vezes, nem sempre é isso que acontece. No Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Segundo Elifaz, Jó só estava sofrendo por causa do pecado que ele havia cometido. Caberia então a Jó apenas confessar o que ele havia cometido, ou seja, ele deveria assumir a responsabilidade pelo pecado que ele havia cometido. E, na verdade, assim como ele faz, tantos outros acabam fazendo acusações precipitadas e acabam cometendo um erro, acusando as pessoas daquilo que elas não cometeram, que é um erro gravíssimo. A queixa de Jó, logo em seguida, em sua defesa, Jó se contrapõe entre os capítulos 6 e 7 do seu livro. Elifaz estava não só errado em relação a Jó, quando ele pensava também que esse pressuposto era o único existente, ou seja, se está sofrendo é porque pecou. E a palavra de Deus mostra para nós também outras possibilidades, como eu já afirmei aqui mais de uma vez. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, ou seja, afastado de Deus, afastado de si mesmo, de seus amigos. Isso leva Jó a queixar-se a Deus, conforme você pode ler no capítulo 6, do versículo 1 a 13. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo e não estava em pecado. É por isso que ele vai fazer essa queixa. Olha, eu estou nessa situação aqui. Jó, de certa forma, ele tinha aprendido, assim como ele faz, que o sofrimento era resultado de pecado, mas ele tinha convicção que não tinha pecado. Então ele começa a reclamar. Por que eu estou nessa situação? Eu estou consciente que não pequei. Por que eu estou enfrentando tudo isso aqui? Ele era justo, não estava em pecado, portanto, na sua maneira de entender, então, ele não merecia sofrer. Logo em seguida, ele também se queixa de Deus, desejando abrir então um diálogo com o Altíssimo, querendo que Deus desse para ele uma explicação. Ele queria entender o porquê que ele estava enfrentando toda aquela situação. Ele desejava, na verdade, uma conversa sincera em um relacionamento direto com Deus, para começar a entender o que estava acontecendo com ele. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que Elifaz traz a lei retributiva, ou seja, da retribuição, da semeadura e da colheita, mas Jó atesta que essa lei em relação a si mesmo estava equivocada, porque ele pensava que não tinha pecado, de fato não tinha pecado, e por que ele estava sofrendo então tudo aquilo? Foram os questionamentos que ele começa a levantar. Segundo tópico da lição, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Em seu segundo discurso, capítulo 15, versículo 1 ao 35, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito, a tradição religiosa até no então daquele momento, uma ameaça a esses princípios. Olha o versículo de número 4. E tu tens feito em vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional então estaria equivocada. A religião teria ensinado de maneira equivocada e o amigo não aceitava que Jó estava certo. O amigo acreditava que a religião estava certa e que Jó estava errado. Quando Jó ouve então da parte dele uma negativa de que ele estivesse em pecado. Por isso ele ataca Jó de uma maneira mais forte, mais contundente, dizendo que as suas palavras não revelam sabedoria, mas eram como vento. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa de forma a validar o seu princípio, o seu entendimento. Segundo ele ainda que
fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Ou seja, Jó estava negando que estava em pecado, a religião ensinava de maneira diferente, então logo ele estava errado. Jó não era mais antigo do que a religião, era isso que ele estava contrapondo com Jó naquele momento. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente entre os capítulos 16 e 17. Nesse contexto do capítulo 16 e 17, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se na terra, mas ele apelava então para o céu. Ele tinha convicção de que o seu Redentor estava vivo. Que fé inabalável, né? A sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo, desse Redentor que estava vivo. O que você precisa guardar desse tópico da lição é que, diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Existe uma diferença muito grande aqui entre reclamar e blasfemar contra Deus. Para o tópico 3 da lição, os pecadores diante de um Deus infinito, já no seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Transcendência aqui significa que Deus está acima da criação e não é limitado de maneira alguma por ela. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Era esta a concepção do seu amigo. Mas que amigo! A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa com as tragédias da natureza humana. E não é verdade. A Bíblia diz que ao tempo todo Deus se importa conosco. Tanto é que quando o homem caiu na vida de pecado, isso mostra lá em Gênesis capítulo de número 3, imediatamente Deus se colocou na posição de alguém que iria resgatar o homem que estava caído. Isso não só no sentido espiritual, mas em todos os sentidos também, inclusive das nossas aflições. A gente vê Deus se mover de uma maneira extraordinária ao longo da história. São inúmeros episódios onde Deus se manifesta para livrar o homem do seu sofrimento e da sua adversidade. E aí Jó então vai partir aí para um argumento de forma mais clara no capítulo 23 e capítulo 24 até o versículo de número 25. Jó demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quis dar a entender, mas ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer tudo aquilo que ele planeja. Capítulo 23, versículo 3, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso se fará. Isso é a fala de Jó. Então, o que Deus desejar, isso vai acontecer. Em um outro texto, numa outra linguagem, operando Deus, quem impedirá? Ninguém é capaz de impedir o agir de Deus. Jó estava consciente que Deus, embora grande, também caminha com os homens. Que coisa extraordinária e fantástica é ter essa convicção em meio aos temporais da nossa vida, em meio às nossas tormentas, saber que Deus está caminhando conosco. Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É interessante demais à medida que nós somos moldados pela adversidade e nós passamos então a ter esta convicção na nossa vida de que não apenas nós caminhamos com Deus, mas Ele caminha conosco também a todo instante. Você tem percebido o Senhor junto com você? Tem percebido a boa mão de Deus ao seu lado, te guardando, te guiando e te protegendo? Então, que Deus te abençoe poderosamente. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos e assistir
outros que virão por aí. Fique na graça e na paz.